bateu a tentação de sair pra fora do país pra ir realmente trabalhar pro estúdio? Sim, várias vezes. E aí você pensou em Hollywood mesmo ou cinema europeu? O cinema europeu, ele tem a mesma coisa que a gente tem aqui. Ele tem os mesmos fundamentos que a gente tem aqui. E ele depende dos editais, ele depende das leis de incentivo, entendeu? Então o cinema é 6 por meia dúzia, você entendeu? Aí o europeu não era convém atrativo. muito. Não, porque quem sabe fazer dinheiro é Estados Unidos, filho. É Hollywood. Os caras sabem fazer dinheiro. Agora já mudou o jogo, entendeu? Agora a gente tem a Coreia, né? A Coreia sabe fazer ou é o Estado também que tá lá? O Estado ajudou. O Estado ajudou por conta daquele filme que foi pro Oscar, o Parasita. Cara, eu assisti esse filme, eu não achei um espetáculo. Você não gostou? De filme. Não, eu achei um filme bom, mas pra ganhar o Oscar de melhor filme. Só fazendo adendo, a Lei Rouanet, que é o maior edital que a gente tem com relação à renúncia fiscal, ele é baseado na renúncia fiscal norte-americana. Então, os filmes de Hollywood, eles trabalham em cima de renúncia fiscal também. Né? Então, é que é diferente lá. Né? Cada um seu modo de proporções lá é totalmente diferente. Agora, com relação a não gostar, eu até ia perguntar, é uma das perguntas, né? Questão da diferença da dinâmica dos filmes, né? Que o filme norte-americano, ele é muito prático, ele é cheio de corte, ele tem toda uma dinâmica. Quando a gente tá acostumado com o filme norte-americano, a gente vai pro europeu, pega um oriental, pega o Akira Kurosawa, Sim. Que é maravilhoso ver aquilo. Mas só que outro ritmo. É outro ritmo. É mais lento, é uma tomada gigantesca, é uma outra vibe. O brasileiro, ele tem esse costume, né, de não tá com esse... Não, a gente tem um vício do cinema americano. O vício do cinema norte-americano. Aí quando pega um outro formato, acaba estranhando, né? Isso aí vai de cultura mesmo, porque, principalmente assim, na parte da distribuição, e pensando assim, o cinema hollywoodiano, eles fazem um negócio que funciona muito bem, que é o 80-20. 80% você já viu, 20% novidade. Pode pegar qualquer filme, encaixa isso aí, 80-20, funciona que é beleza. E você pode aplicar no Brasil que funciona também. Dica de distribuição... Como assim 80-20? 80% do filme, você já viu, você conhece a história. Filme de assalto a banco. Pronto, entendeu? Então você tem um filme de assalto a banco, que você sabe mais ou menos 11 Homens e um Segredo, não sei o que, você tem uma caralhada de filme de assalto a banco, que você sabe a plot do filme, você sabe que tem... vai ser mais ou menos... talvez um ladrão trai o outro, isso, você tem uma femme fatale, entendeu? Que eles pegam um pouquinho do filme no ar, você tem não sei o que, aí você tem o cara do dinheiro, aí o cara que vai roubar... O cara do carro, o cara que rouba, o outro que rouba, que tem um não sei o que e tal. Até aí, são todos filmes iguais. 20% do filme você traz uma novidade, que é o quê? Qual foi o último filme que a gente teve de assalto a banco espanhol aí, que fez um sucesso danado? Casa de Papel, entendeu? Vamos fazer... Mas o filme da Casa de Papel, ele é novidade? Opa, entendeu? Nos 20% sim, nos outros 80% não. Round 6 é outro também, que é da Coreia, e que você fala, poxa, mas é novidade, ninguém nunca viu. Mentira! Os caras são cheios de fazer esse tipo Japão, ali aquela parte asiática lá, é cheio de fazer filme assim, entendeu? Que pega todo mundo, joga numa casa, põe um senhor que é empresário, não sei o que não quer saber de ninguém, põe um cara que é mauzão, estereótipo mesmo, entendeu? Põe ali arquétipo, né, bonitinho. Põe uma senhorinha tadinha, né, porque ela é muito bondosa, que ela ajuda todo mundo e tal, ela tem que passar pro final. Põe um cara que é fudido na vida, entendeu? Junto com a mocinha. Então tudo isso aí já existe, essa estrutura já existe. E aí agora, respondendo a sua pergunta, esse é do 80-20, deu pra entender um pouco? Deu. E aí agora, pra gente fazer esse link aqui, cada cultura tem um formato ali que mais vende. Então, se você for pegar no México, eles adoram filme de terror, horror, entendeu? Machete, essas coisas bem escrachadas, corta, sai sangue, sai aquele monte de coisa.
O Tarantino pegou muito disso, né? Então, exato. E O vende Tarantino é muito 500 isso lá. litros de sangue por cena. E vende muito isso lá. E aí o que eles fazem? Eles tentam pegar um pouquinho do que Hollywood faz, entendeu? Que é aquele roteirinho engessado, bonitinho, fácil de entender, entendeu? Que é um roteiro que você pode distribuir no mundo inteiro e todo mundo vai conseguir, legal e tal, porque são muito bons em fazer isso. E aí eles têm o formato deles. Aí o nosso aqui, o nosso formato, depois do Tropa de Elite, né? E aí começou a vir filme de favela, filme de não sei o quê, filme... Cidade de Deus, eu Cidade diria. de Deus e tal, e aí entra nisso que a gente tem. Então, o que vende hoje bem aqui no Brasil? Mas vende porque é o que a cultura consome, é o que o público tá O que acostumado. vende aqui no Brasil, acho que é filme de comédia. Filme de comédia romântica, entendeu? Ou, Tipo aquela... A Mas você fala Ingrid isso Guimarães faz, como é que chama? brasileiro? Esqueci. É, o produto de filme que mais sai brasileiro pra mim é comédia. Mas é uma comédia mais É que é uma comédia... cansativa, eu acho. Não, é uma comédia mais, tipo assim... Tem músicas mais cansativas. ele Você não vê entra que é muito no- ele não entra forçado, no eu acho. pastelão. Ele Ele é não é depois do pastelão. pastelão, assim, quase um pouquinho, né? Depois do pastelão, e ali fica ali no limiar, né? Ele fica ali nessa... Não, Vai muito do... sempre tem uma pitada de sacanagem na comédia. Vai muito da produção também. Quando tende a ser uma produção carioca, é mais parecido com Zorra Total as coisas. Exatamente. Isso mesmo. Quando vem pra São Paulo, você pega, por exemplo, Dois Coelhos. Dois coelhos. Sensacional. Aí eu trouxe o Luiz Fernando, o ator. Eu trouxe ele pra cá, pra Poços, aí o festival, que eu tenho um festival de cinema, né? O show. Fest Cine. Aí eu trouxe ele, a gente, por conta do Dois Coelhos. Eu achei do caramba também. Desculpa, te cortei, foi mal. Mas quem não viu, inclusive, Dois Coelhos, assista. É Eu muito não bom. vi. Eu vou ficar quieto. É porque ele tem essa pegada hollywoodiana e Sim. tal, entendeu? A nível nacional. Aí você Um fala, caramba. filme nacional que me chamou muita atenção e que, na minha visão, como o telespectador que fugiu desse padrão de comédia que eu só vendia, foi Olga. Sim. Aham. Fugiu Sim. muito. E Aí... filmaço. Tem muitos. Tem muitos. Tem. Muitos. Não, é um que me marcou nesse sentido. Mas o lance, assim, é da Cidade cultura de Deus mesmo, marcou. sabe? Aí a cultura que pega. E o lance do Oscar, aí assim, o Oscar é muito marketing, é muita grana injetada, que nem o Ciro falou. Pô, mas eu não acho que é um filme grandioso pro Oscar, entendeu? Eu entendo a sua posição e faz todo sentido o que você diz. Por quê? Quando os coreanos lá, o sul-coreano viu que, opa, foi indicado pro Oscar, eu vou contar um caso daqui do Brasil também. Eu tava conversando com o Ali Muritiba. E aí mandei um zap pra ele que eu queria trazer ele pra cá. O Ali Muritiba teve um filme que foi indicado ao Oscar também, filme brasileiro, indicado, e ele tava reclamando, né, assim, o que fez ele reclamar que eu queria trazer a pauta dele pro festival era, assim, eu falei, olha, a Ancine não tá me ajudando em nada, não tá ajudando na distribuição, não tá ajudando nisso, não sei o que, eu tenho um filme indicado ao Oscar, e é brasileiro. Por quê? Porque você tem que injetar grana, você tem que comprar muita gente lá dentro, entendeu? Você tem muito que... lobby. É muito lobby, é muita coisa. Então, aí para você entrar nisso aí, é muita grana. E aí, o Ali Muritiba, que foi lá, conseguiu 3 milhões pela Ancine, pelo Fundo Setorial, 4 milhões que seja, para fazer o filme, não para distribuir. E aí, porque a distribuição... Quanto custa distribuir um filme a nível mundial? Quanto custa distribuir um filme a nível nacional? Entendeu? 3, 4 milhões não distribui, não. Entendeu? Quanto de marketing, quantas pessoas você tem que comprar mídia, quantos... junkies. Pegando só o setor de marketing, eu ouvi dizer, o número não é exato, mas eu ouvi dizer que, por exemplo, o marketing de Barbie gastaram acho que $100 milhões. Tá vendo? Então, assim, para nível mundial. Então, aí você para e pensa, né? A Coreia lá, eles viram uma oportunidade muito grande e falaram, porra, é um filme bacana, que tem potencial, vamos injetar grana. Injetaram grana na publicidade. Joga na publicidade, vamos fazer aqui, vamos fazer mídia, vamos fazer pressão no pessoal lá, entendeu? Pra votar, pra ver o que rola. Até porque é um filme de um país diferente. Exato. Então vamos tentar entrar nesse gancho dessa vez. Só que né? eles não gostam de ficar dando prêmio pra estrangeiro. Inclusive, então. tem até o Oscar de melhor filme estrangeiro pra dar o melhor filme sempre pro filme A americano. parte, entendeu? Eu falei, pô, na minha casa não, só eu que ganho aqui na minha casa, entendeu? Ninguém de fora ganha. Então, aí começou com essa... É aquele e eu negócio, lembro- tem um bolo de chocolate desse tamanho pro pessoal de fora e tem um grandão pra daqui de casa. Não, mas eu Isso. lembro que no Parasita, a mídia talvez tenha sido cooptada por esse. Ela falou assim, não, a mídia inteira encabeçou o Parasita. Falou assim, não, agora tá na vez de um outro ganhar, não tá na vez do americano, tal. Foi nessa roupagem. Veio na vibe do Poço também, né?
Foi, do Poço, é É, verdade. do Poço. É verdade, do Poço. Verdade, bem Então, lembrado. eu lembro que bem a lembrado. mídia foi, não, tá na hora de um filme estrangeiro ganhar, cansamos dos americanos, Sim, Essa pautinha essa entrou. pauta tem sentido, Entrou. porque era monopolizado o Sim, negócio. Sim. Só que é o seguinte, na minha visão, o roteiro de Parasita é até previsível e fechadinho. Sim. É um se você roteiro que você pegar, falou 80-20. É 80-20. É. Tem umas cenas né, que você assusta, mas realmente, e aí eu acho que realmente contratou alguns. Porque tem muito disso, né? Contratar um crítico, o crítico escrever relacionado Claro, ao seu claro. filme do jeito que você quer. É muita grana. Crítica é muita patrocinada. Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. Bom, com relação tanto ao Poço quanto ao Parasita, eles vieram em um momento que o cinema norte-americano ele estava totalmente voltado para a produção ou de super-herói, Super-herói, né? Ou de filmes que já foram produzidos, né? ou de reboot. Então, assim, não tinha nada novo, nada de concreto ali para você falar, nossa, tem coisas concretas ali. Aí quando vê, aparece, por mais que seja chovendo molhado, você vê um filme como O Poço, já é uma puta reflexão ali, pra quem não tá. Aí você vê a questão do Parasita também, que traz algo além de efeito especial, né? Então eu acho que o cinema oriental, ele tá vindo muito nessa de trazer um conteúdo além do tiro, efeito especial e fundo verde. Exato. Exatamente. Mas eu imagino, eu não me aprofundei nisso, mas eu imagino que assim, isso já existia, só não estava enaltecido. Sim. E aí a hora que eles aproveitaram essa situação, foi injeta a grana, joga que agora vai, pronto, abriu uma porta e mostrou pro mundo. Abre o Netflix hoje. Meu pai esses dias pra trás estava vendo uma série lá, e aí a gente lá brincando e tal, falei, pai, você tá vendo Dorama? Aí ele olhou assim, aí eu falei, Dorama? Que é Dorama? Aí eu falei, você tá vendo novelinha, entendeu? Tá vendo aí, brincando com ele e tal, só pra sacanear ele, né? Então hoje você abre o Netflix lá, o que tem de produto coreano, nossa senhora, daí depois veio Train to Busan, né? Aí começou a deslanchar, né? Aí o negócio foi. É só um dado. Não, e importante. deslanchou pro resto, né? Aí o filme- Prime começou a fazer produções de tipo Argentina. A La Casa de Papel não era nem da Netflix, era uma produção acho que independente. Aí Sim, a Netflix comprou. Mas aí eu acho que tem a ver com custo também. Aí Netflix é outro caso, Netflix é outro rolê. Tem a ver Aí- com custo também. Os caras. Tipo a Amazon. A Amazon contrata Não, eu acho que 3 atores. eu são acho- muitos cenários, os caras são Eu acho, na péssimos. minha opinião, em questão de cinema, Os filmes tudo igual de Natal, então. o filme de Prime Natal é legal. grava 50 filmes bom. Tem um filme no Prime que é bom, cara. Não, tem. 50 não acerta bom. Eu sei, mas tem um filme bom lá. Mas eles precisam produzir Mas aqui, ó, eu acho que o precisa. último que inverteu essa questão do 80-20, pelo menos na minha visão, que virou tipo 20-80, foi Game of Thrones. Sim, tá, entendi. Mas é um aí- livro, né? Não, tinha uma base, mas a produção. Mas aí é muita grana e tal. E outra, esse 80-20 é a regra de distribuição, tá? Então, não necessariamente é uma regra tá. pra filme. É para você distribuir, pra você vender ele bem, e aí o 80-20 casa bem. Eu fiz um curso de distribuição, esqueci o nome da mulher lá. Caramba, esqueci o nome dela. Ela distribuiu aquele filme do Knives Out, sabe? Entre facas e... Eu não lembro agora. Que tem o Daniel Craig, que é o detetive entre facas e segredos. E aí eu fiz um Filme curso bom. eu fiz o curso de distribuição com ela, e ela tava me explicando todas essas dicas e tal. Esse 80-20 é mais voltado pra distribuição, tá? Tá. O que você ia falar de dado? Então, é um dado só interessante. Só de marketing da Barbie foi quanto que você falou? Eu falei 100 milhões. Quanto? 100 milhões de dólares. De dólares, né? A produção inteira do Tropa de Elite 2, já com a questão de marketing e distribuição, foi 18 milhões de reais. Pra produzir. Pra produzir E distribuir. e distribuir. Ah, E o distribuir. marketing. Olha só, putz, pra tudo, né? Então pra você ver o tanto que a diferença, a discrepância aí é gigantesca, Mas, né? voltando um pouco nisso, então, que vocês estão comentando, e até que o Fagner comentou, não existe, então, em tese, cinema sem Estado. Porque esse o Fagner comentou que até nos Estados Unidos, Tem a Lei incentivo. Rouanet foi baseada na lei americana, que eu imaginei que lá era meio que autossuficiente. Só que lá eles trabalham com tax rebate. Então é muito parecido. Por que você vê lá no final dos créditos, produzido na Geórgia? Porque os caras oferecem
uma cesta de benefícios. Uma isenção de impostos muito grande para você produzir. Então, grande parte dos filmes são produzidos no Canadá também. Então, o pessoal pensa em Los Angeles e tal, porque é onde começaram os grandes estúdios. Onde tá lá, né? Tá se passando em Nova York, né? Já em Toronto. Em Toronto, é tudo lá, entendeu? Então, o pessoal vai lá na Geórgia, vai não sei o que, vai em paraíso fiscal, vai bababá, que é tudo mais barato para produzir. E por que eu tava falando disso? Porque que não existe filme é verdade. sem Estado. Isso, então, aí que a gente entra num grande problema. Lá nos Estados Unidos, se você for pegar desde quando foi criado o cinema lá em 1895, primeira câmera, 1900, bababá, toda aquela historinha lá, você vê que um método de entretenimento que eles colocavam para os trabalhadores já eram salas de cinema. Então os irmãos Warner já foram desse jeito, né? Os irmãos vão lá, vamos montar uma sala, vamos montar outra, vamos não sei o quê. Então eles já começaram com essa parte da distribuição. E em um vasto momento ali da história, tô resumindo toda a história, tá? Houve um determinado acordo ali com a parte da Europa, porque eles estavam embaixo por conta da guerra, por conta de não sei o que e tal. Então os Estados Unidos começou a se sobressair com filmes de heróis, de Segunda Guerra e tal. América. Sabe? De enaltecer, nós somos vitoriosos, somos não sei o que e tal. Mas teve um determinado acordo, eu não tô me lembrado exatamente, quem estiver ouvindo depois pode até me corrigir ou escrever aqui embaixo. E que nesse acordo os Estados Unidos conseguiu colocar uma distribuição lá pra Europa, lá, entendeu? Bonitinho, e aí por quê? Eles estavam tudo fodido aqui, e nessa distribuição os caras começaram a jogar. Então, nisso aí já começou a funcionar. Então, se você for ver, lá de trás, você já tinha pessoas pra assistir, você já tinha bilheteria, entendeu? E como isso aqui foi importado pro Brasil, e aí agora que a gente vê em números, e por isso que não fecha a conta, e por isso que a gente é dependente do Estado, e aí a gente entra naquela balança de governo de esquerda, de direita, o que é bom, o que não é, que é um tema, é muito interessante de discutir. Como é importado isso pra cá, se você não fizer determinados tipos de filmes, você não tem uma bilheteria suficiente para pagar o filme, certo? Uma bilheteria boa, que eu tava conversando, boa mesmo, era 16 mil tickets, entendeu? Então você faz uma conta de padaria de 16 mil tickets, vendendo a R$40 que seja, não fecha a conta de 18 milhões, não fecha a conta de 3 milhões, de 4... Eu falo 3 milhões, porque 3 milhões é um preço base para um longa-metragem aqui no Brasil, tá? Um longa-metragem bacana. Tipo aquele outro, o Bacurau, 2 pontos alguma coisa, não sei. Entendeu? Então assim, pra você fazer daquele nível. Então, como ele não fecha a conta, você fica dependente do Estado para trabalhar com isso. Mas por quê? Porque a gente tem não só o lance social, mas tem a máquina do Estado que ela veio trabalhando muito bem para fomentar isso de forma que você fique dependente deles. Entendeu? Então, e você trabalhe, né? Bonitinho ali. Então, por isso que em determinados governos, a gente está num governo atual que ele injeta dinheiro na cultura, e isso é interessante porque ele vai ganhar votos, vai ganhar toda aquela politicagem, entendeu? Não que o governo anterior, por exemplo, o do Bolsonaro, eu tenho alguns pontos assim, eu vou falar, o pessoal vai até me xingar. Falando da Rouanet, eu até entendi, o que o governo queria fazer, mas fizeram de uma forma errada. Então, primeiro, a gente precisa ter esses incentivos melhores das empresas e buscar formas de você trazer bilheteria e saber vender teu filme. Então já começa aí. Enquanto você não resolver isso, não tem como ficar livre do Estado, tá? Ponto. Aí o que ele fez com a Rouanet? Eu falo da Rouanet porque é a mais, né? É mais conhecida. É a mais conhecida, mas existem outras leis. Para cinema, o pessoal usa a lei do audiovisual, do fundo setorial, da Ancine, Condicine, então é outro rolê. Mas na Rouanet, por exemplo, ele baixou o teto eu falo ele, né, mas o governo em si, baixou o teto dos valores de produções que você podia captar. Então, se você tinha projetos de 2 milhões, ele baixou para 500 mil. E aí, por quê? Porque, vamos supor que eu chegue lá na Ambev, eu tenho aqui um média-metragem para fazer e tal, pela Lei Rouanet, né, tô chutando aqui pela Lei Rouanet, e 2 milhões e tal, aí de repente chega uma Cláudia Leite, uma Cláudia Raia, entendeu? Chega qualquer outro cantor e fala, então, eu tenho um show aqui pra fazer, custa 17 milhões e tal. Porra, não tem como competir. É óbvio que a empresa... Vai pra Cláudia Leite. Vai destinar. E eu faria o mesmo. Se eu fosse produtor ali, eu falo, foda-se você, eu vou pro outro aqui. Então, assim, o que ele fez? Foi reduzir isso pra que a lei fosse de uma forma que só te dá os degraus, né? Os degraus. Pra você subir
né, escalando até você se tornar independente da lei. Só que existem determinados projetos como o cinema que não tem como você se tornar independente porque você não tem essa política e não tem essa cultura social também. Então, eu quero fazer um filme de fantasia, eu vou lá e faço, vou ter bilheteria? Não vai vender, então não vai funcionar porque não é estimulado. E se você for ver o número de salas de cinema que a gente tem aqui, é coisa de 5% das nossas cidades. A gente tem 5 mil uns quebradinhos em cidades. 5.500 municípios, arredondando, eu acho. Poxa vida, tá com um número bonito. Vai é louco. Eu fiz, Eu fiz. Fez o dever bonitinho. 5% disso aí são salas, não são cinemas. São sala de cinema. E aí... Ou seja, São Paulo tem trocentas mil salas, então contou como 5% aí dentro. Exatamente. 5% do Brasil todo só é de sala de cinema. E entra que o cinema também é elitizado. Pô, não é todo mundo que tem R$40, e não é só 40. Principalmente a pipoca. Aí quebrou a perna do caboclo. E o cinema é um evento. Pipoca é uma rasteira. Ir pro cinema é um evento. Hoje você se programa, você Sim. chama sua namorada, sua esposa, sua família, seus filhos. Você não vai só pro evento, você vai dar uma Você volta. nem chama não sei mais aonde. filho, porque não dá conta de pagar mais. Exatamente, porque senão vai chegar a 200 pau, entendeu? Toma só a esposa e pronto. E fica quieto, Não, deixa o ir moleque lá. no cinema com família é quase um rolê de férias. É. Viagem de férias. Tá vendo o como é gasto. elitizado o negócio? Então, como que você consegue desfazer essa distribuição, né? De repente, para uma cidade que tem 70 mil habitantes. Eu morei numa cidade assim, abri uma sala de cinema, fechou. Não dá conta. Não deu conta, entendeu? E aí a cidade era perto de Ribeirão Preto, aí foi em Monte Alto. E aí eu fiquei, legal, agora vai ter um cinema. Não deu conta, fechou. Não dá conta e o pessoal também não tem o costume de ir. Pois é. O brasileiro não tem o costume muito de ir à sala de cinema. Não tem, Um porque... ou outro vai, às vezes você pergunta pra maioria das pessoas, passa às vezes anos sem. Exato, porque junta tudo isso. Se fosse mais barato, entendeu? Talvez. Ajudaria. Se fosse, beleza, 10 conto, 15 conto, 10 conto. Vamos uma vez lá pra ir e tal. E aí, quem sabe não tomasse gosto. E a pipoca fosse um pouco mais, né? Humilde. Condizente, né? Você não precisa ganhar 47 saquinhos de pipoca numa venda. Pois é. E daí que vem a importância tanto da parte do marketing, né? Que é instigar a pessoa a ter vontade de assistir. Sim. Igual o Barbie. Exatamente, Lotou porque sessões. Porque a gente até ia ser a próxima pergunta a respeito da distribuição e a respeito do marketing dos filmes nacionais. Porque assim, vamos supor, eu sempre dou o exemplo da pizza. Se a pessoa gosta de comer a pizza de frango com catupiry e ela só pode comer uma vez no mês, ela não vai arriscar. Não vai trocar sabor. Não vai trocar sabor. Exatamente. Então, assim, se ela já tem a referência do filme que ela vai assistir, ela vai. Uhum. É a mesma coisa no teatro, que é a mesma coisa no show, né? Às vezes,